Como é que é receber uma convocação para jogar uma Copa do Mundo e no seu caso foi mais de uma? Sim, foram 3, 2 como jogador e uma como auxiliar técnico. É maravilhoso, principalmente a de 90 foi muito, assim, um entusiasmo muito grande, porque tinha grandes laterais que podiam ser convocados. Josimar era o lateral de 86, tinha Paulo Roberto, né? Hoje eu fico olhando para a seleção, eu falo, meu Deus, naquela época tinha tanto. Luiz Carlos Vinck, Zanata, Raul, Edson Abobrão, tinham muitos laterais e eu, assim, fiquei muito feliz. Em 94 eu já era uma realidade, né? Então era muito pouco provável de eu não ser convocado. É claro que saiu a convocação, fiquei muito feliz, porque a gente ia, até mesmo no último amistoso que nós fizemos, eu tinha que jogar pelo Bayern de Munique, tinha um jogo importante que foi adiado, mas eu tive que ser liberado para a seleção, porque era um contrato, né, pela FIFA, você tem que ser liberado, e até tive um problema com o Beckenbauer, na época era o meu treinador, ele queria que eu não viesse, porque um jogo super simples, jogo contra uma seleção fraca e tal. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir porque é a última convocação, que se eu não fosse, não viesse para a última convocação, provavelmente eu não seria convocado, né, para a Copa do Mundo. Então, mas é maravilhoso, é um sentimento fantástico e disputar uma Copa do Mundo é algo único. E como é que é a dor de perder? Porque você viveu os dois lados da moeda, né? Como é que é a dor de perder uma Copa? É muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei no hotel e eu abracei a minha esposa, ela estava esperando, todas as esposas, famílias esperando a gente. Cara, é uma dor muito grande. E eu fiquei, voltando pro Brasil, eu fiquei um mês sem sair de casa. Eu lembro que eu tentei assistir a final, Alemanha contra a Argentina, não consegui. Eu vi um pouquinho, aí desliguei a televisão. Mas, por outro lado, o êxtase e a alegria de uma conquista de Copa do Mundo é algo fantástico. E são sentimentos que o futebol nos permite viver. E isso eu creio que é um grande aprendizado para a nossa vida, que na vida é assim, né? A maior parte do tempo, na realidade, você tem muitas decepções e você tem algumas conquistas, algumas vitórias, e você tem que se alegrar muito nessas vitórias e curtir bastante. E foi o que eu fiz em 94. A seleção de 94 tinha muitos remanescentes da seleção de Sim. 90. Você era um deles. É importante para o atleta, mesmo essa dor da perda, ela te auxilia para uma próxima Copa, o jogador vai para uma segunda Copa mais experiente, porque a primeira Copa tem muito aquela pressão da estreia, Sim. é tudo muito novo, apesar de você já ser um jogador profissional. O que você aprendeu com a primeira Copa que foi importante para a Copa de 94? Muita coisa. Pra você ter ideia, nós, quando fomos convocados em 94... na Granja Comari, nós reunimos, estava ainda Moser, né, que ainda não tinha sido cortado, nem Ricardo Gomes. Nós nos reunimos lá na Granja Comari e nós decidimos algumas coisas que tinham dado errado de 90. Por exemplo, decidir premiação. A gente entrou em 90 dentro da Copa do Mundo para decidir premiação e decidir distribuição de valores. Não existe isso. A gente tem que definir tudo isso antes. Quantas camisas você vai ganhar por jogo, quantos ingressos, se você vai dar entrevista exclusiva ou não. Tudo isso tinha que ser determinado antes de começar uma Copa do Mundo. E foi o que nós fizemos. Como nós erramos para 90, nós para 94 decidimos, tinham basicamente uma cartilha, ó, não entra ninguém na concentração. Por exemplo, nós tínhamos a reunião de Atleta de Cristo que sempre aconteceu lá. Eu, como um líder de Atleta de Cristo na época, a gente fazia as reuniões fora do nosso ambiente de trabalho. Então nós tínhamos aqui, por exemplo, o nosso hotel e tinha um estacionamento a 60, 70 metros, a gente reunia lá onde a gente atendia a imprensa, amigos, a gente reunia naquele local. Para quê? Para que não entrasse no nosso ambiente de trabalho ninguém diferente. Na época era o Alex Dias Ribeiro, então até nisso nós nos preocupamos de não dar errado. Família não entra no nosso ambiente de trabalho, não vem para jantar com a gente, não, porque pode acontecer alguma coisa, de repente um filho bate no outro e vai ficar alguém chateado, a mulher fica, daqui a pouco tal, e pode acontecer alguma coisa. Então, nós decidimos, por várias coisas que aconteceram, como eu falei, premiação, decidimos, e foi muito legal, porque em 90 teve um problema do Renato brincando, foi uma brincadeira que o Renato fez, tapando ali a logo do patrocinador, e acabou da Pepsi, né? Da Pepsi, e acabou saindo, explodindo isso, mas
um jogador da seleção descobriu que a CBF tinha ganho um valor dobrado do que havia falado pra gente. Então, dentro da Copa do Mundo, a gente teve que fazer com que esse valor fosse distribuído. Aí decidimos que não seria distribuído com alguns profissionais que não estavam fazendo o seu trabalho bem feito. Isso deu um problema sério que dividiu o jogador com comissão técnica. Daqui a pouco os jogadores acabaram se dividindo entre si porque acharam que deveria ser tudo por igual. Não, vamos dar para todo mundo, isso não é problema, não vai mudar a vida de ninguém e tal. Então a gente pegou todos esses erros de 90 para 94 e falamos, não vamos discutir. Né? A gente teve também algum episódio de que a gente reuniu junto, né? O Laza foi um cara fantástico, um grande treinador, teve sucesso, mas algumas decisões eu acho que foram equivocadas naquela oportunidade. Eu tenho um respeito muito grande, é meu amigo, meu irmão. Mas você abrir um espaço para que todo mundo fale o que quer, aí tinha jogador que queria jogar com 3 atacantes, outros com 3, uma linha de 3 que a gente fazia, né? Uma linha de 3, era o 3-5-2. E então isso deu uma confusão terrível, e para 94 nada disso aconteceu, ao ponto de em cada jogo da Copa do Mundo a gente reunia o grupo e decidia ali se tinha algum tipo de problema, se não, a gente precisava resolver para a gente entrar em campo. Isso aconteceu 7 vezes, porque foram 7 jogos. Então a gente tinha um ambiente muito bom, a gente tinha reuniões periódicas para ver se tinha algum problema. A gente tinha uma vantagem, não tinha celular, não tinha, quer dizer, tinha até celular, mas era aquele grandão, aquele StarTAC antigo da Motorola, e não tinha nada de mídias sociais, e facilitou bastante então o nosso trabalho.